Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Espírito Santo presente em todo o tempo. A lição de hoje é a lição de número 9, que tem por título o Batismo com o Espírito Santo. O texto de referência está registrado em Atos, capítulo 19, do versículo 1 a 7. O versículo do dia diz: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, verso 11. A verdade aplicada diz ainda: o batismo com o Espírito Santo, além de ser uma promessa do Pai, é também um revestimento de poder para a propagação do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós temos 3 objetivos na lição de hoje, e o primeiro deles é perceber que o batismo com o Espírito Santo foi profetizado. Segundo, compreender a conexão do Espírito Santo com o fogo. E, em terceiro, estar cônscio da grande necessidade de ser batizado com o Espírito Santo. Oremos para que as pessoas tenham fome e sede de serem cheias do Espírito Santo e cumpridoras da grande comissão. Aí nós voltamos um pouco atrás, nas lições que nós já estudamos, aonde o Senhor Jesus aconselha os seus discípulos a não se ausentarem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então a nossa oração é essa, deve ser essa, para que os cristãos tenham a fome, tenham essa fome e essa sede de serem cheios do Espírito Santo, porque é somente através desse enchimento de poder, desse derramamento de poder através do Espírito Santo, é que nós poderemos cumprir com a comissão que o Senhor nos ortogou. A introdução vem dizendo: o batismo com o Espírito Santo foi profetizado por Joel e prometido por Jesus. Aconteceu pela primeira vez no dia de Pentecostes, capacitando os cristãos primitivos para a obra de evangelização do mundo. O ponto-chave é o batismo com o Espírito Santo, é uma experiência sobrenatural, onde o cristão é imerso por completo na natureza do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O primeiro tópico, meus queridos, vem falando sobre um cumprimento profético. Aí nós vamos estar vendo aqui a profecia de Joel, o capítulo 2, do verso 28 a 29, quando diz aqui: o cumprimento inicial no dia de Pentecostes mostra a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, bem como a necessidade de que sejamos revestidos com poder para que estejamos aptos para executar a obra de Deus. Sem a presença do Espírito Santo, sem essa capacitação do Espírito Santo, nós não temos nenhuma condição de fazer a obra de Deus. Por isso que eu frisei no início e vimos em lições anteriores que o Senhor Jesus, ele aconselha os discípulos, ou ele ordena aos discípulos que permaneçam em Jerusalém até que do alto eles possam ser revestidos desse poder que estava para chegar, e a partir de então eles teriam condições, capacidade, ousadia, poder, autoridade para serem testemunhas de Jesus, não só em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 1 diz ainda: vaticinado pelo profeta Joel. O profeta Joel profetizou séculos antes dos eventos do Novo Testamento, dizendo que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne e as pessoas teriam sonhos e visões, conforme está registrado em Joel, capítulo 2, no verso 28 a 29. Pedro, no dia de Pentecostes, faz menção da profecia de Joel para explicar o que estava acontecendo naquele evento, conforme está registrado em Atos capítulo 2, verso 17 e 18. Como cumprimento da antiga promessa de Deus, o batismo com o Espírito Santo é uma realização levada a efeito por Jesus. É como um mistério que veio a ser revelado no tempo certo. É bom salientar que o Pentecostes foi apenas o cumprimento inicial da profecia, porém, a profecia tem uma aplicação para os nossos dias. Muitas pessoas ou muitas correntes teológicas e denominações aludem que o batismo com o Espírito Santo ela foi somente aquele tempo, para aquele período dos apóstolos. Outros alude à questão de que toda pessoa que aceita Jesus como Salvador já recebe o batismo com o Espírito Santo. E nós temos
através das Escrituras, uma contraprova, que não é bem assim. O batismo com o Espírito Santo, conforme a profecia de Joel, ela se cumpre, sim, lá no Pentecostes, porque até então nós temos, através das Escrituras, mostrando que o Espírito Santo ele vinha esporadicamente sobre aqueles que Deus escolhia para uma determinada função. Então, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo, conforme profetizou Joel, ele é derramado sobre toda a carne. Então, começa ali o Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo. E esse poder glorioso, através desse derramamento do Espírito Santo, ele continua nos dias atuais. Então, automaticamente, quando eu aceito Jesus, eu tenho o Espírito Santo que vem habitar em mim. Isso é automático. Você creu em Jesus, aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem habitar em você. Está escrito, Jesus, ele alude isso, né? Aquele espírito maligno que habita no homem, ele é expulso, o Espírito Santo vem, toma conta dessa casa, desse corpo que é eu, você, e ele passa a trabalhar em nós e por nós, levando-nos à santificação, à perfeição em Cristo. No entanto, o batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em novas línguas, que é o que aconteceu lá no Pentecostes. Nós vemos que naquele período ali existia pessoas de diversas etnias, diversos lugares do mundo. E no momento em que eles recebem ali, os irmãos recebem o batismo com o Espírito Santo, eles começam a evangelizar ou a pregar na língua daquelas pessoas ou no idioma daquelas pessoas nas quais aquelas pessoas tinham nascido ou sido criadas, e eles passam a entender e a ouvir sobre as grandezas de Deus, cada um no seu idioma. Então, falar em línguas é falar num idioma que eu não aprendi nas escolas, falar num idioma que eu não conheço, mas que é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. E conforme o comentarista vem nos dizendo, é bom salientar que o Pentecostes foi apenas o cumprimento inicial da profecia, porém a profecia tem uma aplicação para os nossos dias. Então, é aí que está o cerne de toda a questão. O Espírito Santo não veio e não se manifestou apenas lá. Também isso não quer dizer que a partir do momento que alguém aceita Jesus, ele já é batizado com o Espírito Santo. Não. O batismo é uma coisa e ter e receber o Espírito Santo é outra. Então você recebe o Espírito Santo e depois você busca o batismo com o Espírito Santo, porque através do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é que você passa a receber da parte do Senhor os dons para que você possa executar a sua obra aqui na terra. E aí Paulo descreve lá em Corinto, né, aquela lista de dons que é concedida pelo Espírito Santo, e ela é concedida através do batismo, e Paulo diz assim, que nós devemos, né, procurar os melhores dons. Então, quando eu busco o batismo com o Espírito Santo, eu estou procurando os melhores dons para que eu seja útil para a obra do Senhor aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo ponto, vamos falar aqui sobre prometido por Jesus. Jesus falou explicitamente sobre a vinda do Espírito Santo e da necessidade de que sejamos revestidos de poder. Lucas, ao escrever os discursos de Jesus, mencionou que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder, conforme está registrado em Lucas 24, 49. Já em Atos capítulo 1, verso 8, Lucas vincula a virtude do Espírito Santo ao fato de que os discípulos se tornariam testemunhas em vários lugares da face da terra. Estas duas referências faladas por nosso mestre revelam-nos que o batismo com o Espírito Santo não é uma simples experiência, mas sim uma capacitação do alto para a proclamação do reino de Deus. Então nós vemos aí Jesus, ele falando, e Lucas escreveu, conforme registra Lucas, quando eles fossem revestidos desse poder, eles não somente seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, mas seriam na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Era esse combustível chamado poder que vem do alto, esse poder que foi derramado pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, é que os impulsionaria os discípulos a completar a obra e chegar até os dias em que estamos, e assim, da mesma forma, nós prosseguirmos até o dia da volta do Senhor Jesus. Aqui o pastor Gesiel Gomes diz que o batismo com o Espírito Santo é uma porta descortina os mistérios de Deus e muitos outros dons para a execução da obra de Deus. Então, não resta dúvida
que o batismo com o Espírito Santo, ele vem abrir porta para que recebamos os dons, para que assim possamos desenvolver a obra de Deus no ministério da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto fala sobre selados pelo fogo. João Batista, ao falar sobre a abrangência do ministério de Cristo, pontua que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, conforme está registrado em Mateus capítulo 3 e verso 11. Neste tópico, estudaremos a implicação do fogo no batismo com o Espírito Santo. Veja aqui o ponto 1, fala do fogo do Espírito, né? O fogo do Espírito ilumina. O crente que é batizado com o Espírito Santo precisa ter a sua vida regida pela clareza do fogo divino. A Bíblia assevera que Jesus é a luz do mundo, conforme registra João 8, verso 12. O apóstolo João nos mostra a necessidade de que devemos andar na luz como Jesus na luz está, 1 João capítulo 1, verso 7, e que devemos ser guiados por sua vontade. No deserto, o povo de Israel tinha a companhia da coluna de fogo à noite para iluminar o caminho. Somente tendo a nossa vida guiada pelo Espírito Santo é que teremos êxito em nossa jornada cristã. Fomos chamados das trevas para a luz, então vamos viver como filhos da luz. Então nós vemos aqui alguns exemplos. Jesus, ele se coloca como a luz do mundo. Quem segue a ele não anda em treva, porque ele é a luz. Ele diz aqui, conforme registra, que nós devemos ser guiados por sua vontade. E aí vem um outro exemplo. No deserto, o povo, eles tinham a luz durante a noite, porque existia ali uma coluna de fogo que alumiava, aquecia e impedia os animais, os predadores, de se aproximar do acampamento. Então, existia ali uma proteção. Então, o resumo aqui é o seguinte, que nós fomos chamados das trevas para a luz, para vivermos como filhos da luz. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele nos capacita e nos faz viver próximo ao Senhor Jesus sempre, querer estar sempre próximo do Senhor Jesus, para que possamos receber dele toda a luz que precisamos para brilhar em meio a essas trevas, para que possamos servir de farol para aqueles que estão andando em trevas. Essa é a finalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, o fogo do Espírito Santo queima e se alastra. Outra característica do fogo é a capacidade de queimar e incendiar uma mata. Quando a Bíblia assegura que seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo, conforme registra Mateus 3,11, expressa a verdade de que o nosso coração seria inflamado com o Evangelho, de modo que seríamos testemunhas em várias partes do mundo, além de influenciar outras pessoas com o poder do Espírito Santo. Na igreja primitiva, percebemos não somente os discípulos pregando com autoridade, mas também incendiando o mundo daquela época com a mensagem do Evangelho. Que o ardor do Espírito Santo venha queimar em nossos corações. Uma coisa importante que me chama a atenção aqui é que quando Jesus designa os primeiros 12, depois os 70 e sopra sobre eles o Espírito Santo, eles recebem poder, eles recebem autoridade do céu e eles vão fazer a obra de Deus evangelizando e eles voltam tão felizes pelo sucesso que tiveram no trabalho executado. Como as pessoas eram libertas dos demônios, como as pessoas eram curadas das suas enfermidades, como as pessoas se rendiam aos pés do Senhor Jesus, aceitando a mensagem. Da mesma forma, Jesus ele adverte os discípulos para não se afastar de Jerusalém, porque ali no passado, tempos atrás, o Senhor apenas tinha dado uma amostra, e agora, no dia de Pentecostes, eles recebem de fato essa experiência definitiva, e a partir de então eles são impulsionados a levar avante o Evangelho, falando com ousadia, não tendo mais medo, não sendo mais covarde, não negando mais o nome do Senhor, mas dispostos não somente a falar a verdade, como também a dar a sua própria vida por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo habitando em nós. Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, menciona que o Espírito habitaria conosco, estaria em nós, conforme ele registra em João 14, verso 17. Um dos grandes privilégios do homem é ser morada do Espírito Santo de Deus, sendo portador da presença de Deus. Então esse é um privilégio, irmãos, que eu e você tem. Nós temos esse privilégio de termos hoje o Espírito Santo habitando em nós,
conosco, porque foi essa a promessa que Jesus fez. Ele diz: eu vou e o Consolador virá a vós e ficará convosco para sempre. Então o Espírito Santo está conosco e ele está pronto a nos ajudar, a nos auxiliar, a nos capacitar dentro daquilo que é necessário para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja do Senhor Jesus. No primeiro ponto, nós somos templo do Espírito Santo. Eu não posso me esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer disso. Como eu disse a princípio, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, aquele espírito maligno que dominava a minha vida, dominava a tua vida e que te levava à prática do erro, do pecado e de toda sorte de males, ele foi expulso. Então o Espírito Santo passou a habitar em nós. Então é aquilo que muitas denominações, religiões têm defendido, que a partir do momento que você aceita Jesus, você já recebeu o Espírito Santo, você não precisa mais de batismo com o Espírito Santo, porque falar em línguas foi somente no dia de Pentecoste. E isso está errado, isso não é bíblico. Na verdade, o Espírito Santo vem habitar em mim, vem habitar em você, vem habitar em nós. Mas agora eu preciso buscar esse revestimento de poder para poder continuar fazendo a obra que o Senhor determinou. Quando ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Como eu posso testemunhar de Jesus, do que ele tem feito, se não pela unção do Espírito Santo, se não pelos dons que o Espírito Santo possa me conceder? Então é isso que nós precisamos ter em mente. Vejamos aqui que o apóstolo Paulo vai bem mais profundo em sua compreensão, dizendo que somos templo do Espírito Santo de Deus, conforme registra 1 Coríntios 3:16. Em outra passagem, Paulo chega a dizer que o nosso corpo não nos pertence, pois fomos comprados por bom preço, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 a 20. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha de forma esporádica, mas agora veio para habitar dentro do homem. Cabe ao homem valorizar esta preciosa presença, vivendo uma vida de santidade, zelando pela habitação de Deus. A questão é bem séria, pois a Bíblia diz que se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós, Deus o destruirá. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Então, precisamos ter cuidado. Quantas pessoas estão aí destruindo o templo, né? O seu corpo, que é morada do Espírito Santo, né? Se envolvendo com coisas que desagradam a Deus. Aí, o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 3,17, que aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá também. Então tenhamos cuidado. Somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo não é mais esporádico, não vem esporadicamente como no tempo passado, no Antigo Testamento. Mas hoje ele habita em mim, ele habita em nós e ele está pronto para nos auxiliar, porque foi para essa finalidade que ele veio, para nos auxiliar, nos orientar, nos guiar, nos dirigir em todo o bom caminho, para que possamos cumprir com a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, que é ir e fazer discípulo de todas as nações. E no último ponto, nós vemos aqui um tesouro em vaso de barro. Deus, em seu grande poder e magnificência, resolve habitar num vaso de barro, conforme registra 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Vaso sem beleza exterior, ou valor como ouro, prata e pedras preciosas, e ainda assim Deus permite que carreguemos em nós a sua glória, para que a primazia do poder fosse dele e não de nós. Somos vasos de barro, porém carregamos em nós a glória de Deus. Assim, todas as vezes que nos sentimos tentados a exaltar a nós mesmos, precisamos lembrar que a glória é dele e é ele quem faz o vaso ser valorizado. E o mundo passa, e o mundo possa ver Deus em nossa vida através do Espírito Santo. Essa é uma oração que nós devemos fazer dioturnamente. E o mundo possa ver, através de nós, o Espírito Santo. Através da nossa vida, o Espírito Santo. Que possamos ser exemplos, irmãos, na casa do Senhor, no meio dos nossos familiares, no meio da sociedade onde vivemos. Pois sabemos que estamos vivendo em meio a um mundo corrompido, um mundo hostil. Mas como luz do mundo, batizado com o Espírito Santo e com fogo, nós possamos brilhar em meio às densas trevas e dando um bom testemunho, porque o nosso testemunho pessoal pode falar muito mais alto
do que 1000 palavras. Louvado seja o nome do Senhor. E concluindo, o batismo com o Espírito Santo foi uma realidade pregada e vivida na igreja primitiva e precisa ser difundida e experimentada nos dias atuais. Ou seja, se ele foi pregado, como diz Pedro, que a promessa dizia respeito não somente a eles, mas todos quanto o Senhor chamasse, então nós precisamos dar continuidade a esse ensinamento para que a igreja do Senhor, aqueles irmãos que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, possam também receber e serem cheios do Espírito Santo e estar preparado para esta grande tarefa, para esta grande missão que é evangelizar os povos, evangelizar as nações. Meu querido irmão, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus continue te abençoando, abrindo o teu entendimento, te dando mais conhecimento acerca dessas verdades que temos pregado aqui. E permitindo o Senhor, estaremos de volta numa outra oportunidade. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.